Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui. Eles nos chamavam de inimigo. Esse é um quadrinho que foi lançado aqui no Brasil pela editora Devir. A Devir, ela tem um catálogo que eu acho bem bacana. Eu fico pensando, tem Will Eisner, tem Image, tem Alan Moore, tem um investimento maior em mangás e assim, há vários títulos muito bons. Entre eles, Eles nos chamavam de inimigo, que saiu aqui em 2019, mas que acabou sendo um quadrinho que eu demorei para ler, assim. Vamos lá. Eles nos chamavam de inimigo é um relato biográfico. É quase uma autobiografia. É quase, por quê? Porque o biografado divide o roteiro com outros dois roteiristas. Vamos lá. O roteiro é de quem? O roteiro é do George Takei, que é o biografado, do Justin Eisinger e do Steven Scott. Esses são os roteiristas. A tradução é do Érico Assis. Os desenhos são da Harmony Becker. Deixa eu mostrar os desenhos para vocês. São desenhos que têm uma estética mangá, mas esse não é um quadrinho produzido no Japão. É um quadrinho norte-americano, é um quadrinho feito nos Estados Unidos. E eles nos chamavam de inimigo, nós acompanhamos um momento bem específico da vida de George Takei. Vamos lá, quem é o George Takei? A galera não tem obrigação de saber de imediato, né? George Takei é um ator norte-americano que interpretou um dos principais personagens da série clássica de Star Trek, que é o Hikaru Sulu, que, assim, ele realmente marcou época no imaginário de muita gente. Marcou época porque Star Trek marcou época, né? E o seguinte, o foco aqui não é a carreira artística, não é nem a relação com Star Trek. Essa carreira artística é mencionada e mostrada um pouco no final, inclusive a questão de Star Trek. Bom, a história contada, ela se passa na infância do Takei e mais especificamente durante a Segunda Guerra Mundial. Nós vemos o relato de como ele e sua família viveram nos campos de detenção para japoneses feitos nos Estados Unidos. Esse é um lado da Segunda Guerra Mundial que é muito pouco falado, ao menos no Brasil, esses campos de detenção para japoneses. O que aconteceu? Após Pearl Harbor e os Estados Unidos terem declarado guerra ao eixo, os japoneses que viviam nos Estados Unidos, japoneses e descendentes de japoneses, passaram a ser vistos com desconfiança, ainda que fossem cidadãos americanos. E eles podiam ser possíveis espiões ou uma espécie de inimigos dentro de casa. Afinal de contas, os países estavam em guerra. E várias leis afetaram essa população. Várias leis afetaram essa população. Tipo, questão de confisco de bens. E eles acabaram sendo realocados para diversos campos. Inúmeras famílias de diversos lugares dos Estados Unidos foram privadas de suas posses, foram privadas de suas casas e colocadas em campos, que é o equivalente, o análogo, acho que seria melhor, aos campos de concentração dos nazistas, mas aqui nos Estados Unidos. Para ser justo, as condições são bem distintas do que nós vemos nos campos de concentração nazistas, ao menos no que é mostrado nessa história. Por exemplo, aqui há comida, eles não estão passando fome. Não há tortura, por exemplo, nem assassinatos em massa. Mas ainda assim, essas pessoas são humilhadas, são isoladas, vivem uma situação de privação de informação. Em Eles nos chamavam de inimigo, nós vemos o transcorrer da vida nesses campos. Inclusive, a família ficou em mais de um. E vemos o transcorrer da vida a partir, claro, da família de George Takei. Há passagens nas quais, assim, no melhor estilo A Vida é Bela, os pais tentam fazer com que os filhos enxerguem a situação de outra maneira e não percebam a violência a qual eles estão submetidos. Inclusive, a gente vê também aqui na história, isso é bacana, as leis sendo feitas, o ambiente que levou esse tipo de lei. Vemos as disputas jurídicas relacionadas à situação, inclusive a uma situação de possível deportação, que os japoneses tiveram essa opção, né? Eles podiam se alistar no exército dos Estados Unidos, podiam negar
que é negar a relação com o Japão, e alguns deles podiam ser deportados, só que eles tinham que tomar essa decisão num horizonte muito difícil, né? E vários tomaram as decisões não levando em conta o todo, ou levando em conta a situação de humilhação que eles estavam vivendo. É bem bacana, assim, é bem humano, sabe? A gente vai lendo isso aqui, a gente fala, caramba, né? É bem contado, assim, a narrativa, ela flui bem, ela é simples, mas ela é bem didática mesmo. O desejo disso aqui é erigir um documento para que a memória dessa situação não se perca. Inclusive, George Takei, ele foi militante nessa situação, né, para que a memória deles, dessas pessoas que viveram nesses campos não se perca. Se eu for resumir isso aqui, é simples e tocante, Inclusive, seria, assim, de verdade, um material paradidático bem bacana de ser utilizado com o ensino médio, em aulas sobre a Segunda Guerra Mundial, a possibilidade de explorar aspectos que às vezes não são tão explorados. E, assim, é uma leitura que vale para todo mundo, tá? Quando eu falo que podia ser um material paradidático, eu não estou diminuindo o quadrinho, não. Porque às vezes, não, isso aqui serve como material paradidático para ensinar alguma coisa. Não, é um quadrinho bem escrito, é um quadrinho legal de ser lido, e é um quadrinho que, além disso, né? E também, nem além, né? Por causa disso, tem, assim, um potencial bacana aí na escola, para a educação. Gibi bem bacana mesmo, já apareceu em outros vídeos meus aqui, mas só o review dele tá saindo só agora. Na verdade, eu tava com uma pilha aí de roteiros para gravar vídeo, inclusive esse aqui tá mais de um mês, com certeza é um roteiro que tá aqui acumulado para o vídeo ser gravado. Curti bastante. Mas é isso, minha gente. Você leu Eles Nos Chamavam de Inimigo? Gostou? Coloca aí na descrição do vídeo. Coloca aí nos comentários o teu olhar sobre essa obra. Diz aí o que você achou. Realmente é uma obra, assim, que nos toca, né? Esse contexto da Segunda Guerra Mundial, que foi terrível, né? Acabou que esse mal terrível fez com que algumas obras de ficção, nem sempre ficção, né? Algumas obras de literatura, vamos colocar assim, algumas obras de literatura muito boas surgissem, né? Porque, na verdade, essas obras visam mostrar o terror, a maldade presente nesse contexto, mas também as maneiras de resistência criadas pelas pessoas, o heroísmo de alguns, a dor de outros, né? E são documentos à memória, né? Para que, claro, né, isso nunca mais se repita, né? Nem o Holocausto, nem esse tipo de situação, para que isso nunca mais se repita, para que, na verdade, nós possamos construir uma sociedade melhor a partir da memória dessas situações terríveis que aconteceram no passado. Nesse sentido, um quadrinho como esse tem uma função social que é bacana, né? É uma função que divide com muitos filmes, divide com muitas obras de literatura e, mais uma vez, eu repito, né, explorando um aspecto que, ao menos no Brasil, é pouco falado. Eu estava dizendo, né? Bom, voltei a falar do quadrinho, estava já encerrando, né? Pedi, comenta aí, então comenta. Dá o teu joinha se você gostou, compartilha o vídeo, mais gente pode conhecer esse quadrinho, mais gente conhecer o Ministério dos Quadrinhos também, esse que faz a nossa comunidade aqui aumentar, é esse trabalho boca a boca dos inscritos que leva mais gente a chegar ao Ministério dos Quadrinhos e a esse conteúdo pro qual eles possam ter interesse. Então é isso, né? Curte, comenta, compartilha. Por último, mas não menos importante, eu lembro do link da Amazon, né, que é uma das coisas que me possibilita continuar o trabalho, produzir cada vez mais e melhores vídeos. Na descrição desse vídeo e de todos os outros vídeos, eu deixo links da Amazon. Caso você vai fazer uma compra nessa loja, se você entrar por esses links, isso ajuda demais aqui o canal. Nesse vídeo em específico, eu vou deixar tanto o link geral, que está em todos os outros vídeos, mas também o link para Eles Nos Chamavam de Inimigo. Caso você tenha interesse, se for fazer compra na Amazon, usar esse link, isso acaba ajudando aqui o Ministério dos Quadrinhos. É o que eu sempre digo, né? É algo que para você talvez não faça diferença alguma, mas para o Ministério dos Quadrinhos, o trabalho que é aqui feito, faz toda diferença do mundo. Pois bem, há um último aviso.
caso você não seja inscrito no canal, já ia esquecendo, tiver chegado aqui por agora, clica aí, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações. Tem vídeo sobre quadrinhos literalmente todos os dias por aqui. Todos os dias. Alguns dias tem até 2 vídeos, mas um vídeo por dia sempre tem. Então é isso, minha gente. Paro por aqui, um abração e até o próximo vídeo.